Olá, estamos ao vivo, direto da Bet Educar 2018, falando também ao vivo aqui do Expo São Paulo, onde acontece o segundo dia dessa que é uma das maiores, se não for a maior, né, feira da América Latina de educação, vários expositores. E hoje, aqui no estande do Objetivo, teremos palestras durante todo o dia, temas importantes que serão destacados aqui. Já começamos com a nossa primeira palestra, com tanta gente aqui para prestigiar, né, Malu? Isso mesmo. Bom dia a todos. Espero que tenhamos aqui uma boa palestra hoje, uma boa conversa, um bom bate-papo. O nosso tema de hoje é a inclusão na educação básica, caminhos a serem percorridos pela escola e a sociedade. Professora Lisiane Navarro, que ela é professora de educação infantil ao ensino médio do Objetivo. E eu queria começar essa nossa pergunta, essa nossa conversa, Lisiane, te perguntando: o que é a inclusão nos dias atuais? Ótimo. Primeiramente... Aqui o microfone. Você pode ficar à vontade. Tá? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, me colocar à disposição para vocês a qualquer momento levantarem, perguntarem, né, tirar as dúvidas possíveis. Bom, inclusão no Brasil, no mundo, na realidade, ela só existe porque nós excluímos as pessoas, porque existe a exclusão, né? É óbvio, né? Não se fala em incluir pessoas que já estão pertencentes a um espaço, que elas já são pertencentes a um espaço. Quando você vai em países de primeiro mundo, né, na Inglaterra, eu participei de um congresso ano passado sobre inclusão, e quando cada país estava falando como trabalhava a inclusão, o último país a falar foi a Inglaterra. E quando a ministra chegou e falou, ela falou: eu nem sei porque eu estou aqui. Né? Porque lá na Inglaterra nós não precisamos preparar professores para a inclusão. Nós não precisamos falar de inclusão, porque o indivíduo, a partir do momento que ele nasce, ele sabe que ele pertence àquele espaço. Então, não precisa se falar de inclusão, né? Por que nos outros... E ela ainda falou mais, né? E nós, cada vez mais, ficando para baixo, né? Porque todo mundo colocando os problemas da inclusão, e ela fala: não entendo isso. Porque preparar um professor para a inclusão é porque aquela criança já nasceu excluída numa sociedade. Então, parte-se de um princípio de que a criança, o ser humano, ao nascer, ele pertence àquele país, àquele espaço, àquele lugar. Né? Se eu nasci, a partir do momento que eu nasci, eu pertenço àquele espaço, porque eu não deveria pertencer àquele espaço. Não é? E, claro, se nós temos uma sociedade excludente, que fala que tem uns melhores do que os outros, que acredita que uns são melhores do que os outros, uns são mais capazes no sentido de pertencer a um espaço do que o outro, nós temos que realmente preparar, então, professores para essa sociedade que já nós nascemos excluídos, né, por várias situações. Nós somos excluídos não só por nossas deficiências patológicas, mas como nossas deficiências inúmeras que nós temos, né? Se eu não sei desenhar, se eu não sei jogar uma bola direito... Sou tímida. Se eu sou tímida. Né? Pode ser excluída. Nós somos excluídas constantemente. E numa sociedade que inclui, isso são características do ser humano, e não maneiras de você falar ele não pertence a esse espaço. Não, se eu não tenho habilidade para desenhar, eu não vou nunca pertencer ao espaço do desenho. Não deveria ser assim. Eu deveria estar presente para desenvolver essa habilidade. Então, falar de inclusão é falar de pessoas que ainda não veem o outro ser humano como capazes e com habilidades múltiplas para serem desenvolvidas. Se eu acredito que todo mundo é capaz de se desenvolver e de alguma forma pertencer a um espaço, né, eu já não falo em inclusão, eu falo em desenvolvimento de habilidades.
né? Então, eu falo assim, vou desenvolver habilidades de fulano, de ciclano ou de beltrano, porque ele tem aí uma inabilidade, por exemplo, para algumas coisas. Se eu preciso falar de incluir, é porque, de alguma forma, eu não o vejo pertencente, a sociedade não o vê pertencente. Lisiane, você preparou uma palestra, a gente vai deixar você em pé, à vontade. Você fica à vontade aí também, vocês, para interagirem com a gente, tá bom? Vamos lá, pode. Então, olha, eu prefiro falar em pé. Então, vamos lá. Bom? Eu falo porque assim eu posso chegar perto de vocês, até mesmo para eu me incluir aí no espaço, não ficar excluída do espaço. E esse aí é o quê? Esse é para você mudar, né? Mudar. Bom, quando nós falamos muito de incluir e integrar, é que as escolas, normalmente, elas integram as crianças, elas não incluem, né? Nós temos uma dificuldade muito grande em incluir. Normalmente, eu coloco uma criança numa sala de aula, mas ela fica separada dos outros, porque, de alguma forma, eu acredito que ela não vai acompanhar, ou mesmo ela não acompanha aquele andar da sala. Então, ela fica separada da turma, eu dou outras atividades para ela, e ela vai cada vez mais não conseguindo se sentir pertencente. Vou só dar um exemplo. Eu sou professora da universidade, a Unip desenvolve um projeto grande de acolher crianças da comunidade, com algumas deficiências, com dificuldades, etc. Bom, e segunda-feira eu fui visitar a escola de uma criança nossa, que nós atendemos. Ela tem uma patologia e eu queria ver como é que a escola trabalhava com essa criança, porque nós já estávamos desenvolvendo um trabalho, e falei, bom, deixa eu ver como é que a escola trabalha com a criança. Aí eu fui junto com a aluna que trabalha com essa criança, conhecer a escola. Fui lá, conversei com a escola, tudo, pedi para entrar na sala para vê-la. Na hora que eu entrei na sala, eu olhei para a Mariana e vi a Mariana sentada no fundo da sala. É uma criança que tem uma deficiência entre aqui a patologia mesmo dela. Ela tem uma baixa visão. Ela tem uma baixa visão. Ela é obesa, porque a própria patologia dela faz com que ela não coma, tem se alimente e o organismo tem uma forma de lidar diferente. E, claro, uma questão cognitiva. Aí eu cheguei na sala, olhei a criança, ela estava lá, ela já estava com algumas atitudes diferentes que ela está conosco. Por exemplo, ela estava um pouco agitada, mas lá no canto. Daí eu falei, eu cumprimentei, pedi licença para a professora e perguntei, o que vocês fazem com a Mariana? Como é que vocês trabalham a Mariana? Ela falou, a Mariana a gente deixa lá no cantinho, porque ela tem 8 anos, está no 2º ano, e ela não tem condições de ser alfabetizada. Não vai ser alfabetizada. Você acredita nisso, professora? Ela falou para mim. Eu falei, depois nós podemos conversar sobre isso. A princípio, ela vai ter uma dificuldade muito grande para se alfabetizar. Mas falar que ela não vai ser alfabetizada é eu eliminar qualquer possibilidade dela, né? Qualquer possibilidade. Porque aí nós vamos entrar em outras questões. Questões em que nós estamos no meio, o meio influencia, de uma questão... Nosso cérebro, ele é plástico, ele tem uma elasticidade muito grande, que já está mais do que confirmado, de que nós podemos avançar no aprendizado, né? Não é nada muito limitado. Bom, e aí ela ficava lá, com uma atividade de M2, que ela chamou, que é maternal 2. Aí eu fui olhar a atividade do maternal 2 dela. Quer dizer, toda a sala no 2º ano, fazendo uma atividade de alfabetização, e ela lá no canto. Por quê? Porque ela não ia atrapalhar a sala, porque ela não, de uma certa forma, ela não ia ser atrapalhada na visão da professora, porque a professora poderia ficar com ela no fundo e olhar a sala toda.
Quer dizer, pensando na sala, na professora, e esquecendo alguns fatores. E como ela não ia ser alfabetizada, ela não precisaria de estar perto dos alunos. Ela estava perto para interagir, mas não no meu ver, né? Ao meu ver. Aí, olhando a atividade, era pinte a tartaruga dentro, pinta fora, faz o caminho da casa, o chão da casa. Daí eu perguntei para ela, como é que ela fez esse caminho de papelzinho rasgado no chão? Ela falou, eu rasguei o papel, passei cola no caminho e fui apontando para ela colar. Daí eu falei, por que ela não passou a cola? Ah, ela não tem coordenação, ela vai fazer uma bagunça no caderno. Por que ela não cortou? Porque ela não consegue cortar. Você deve ter percebido isso lá. Bom, enfim. O que isso caracteriza? A criança ela estava integrada, mas ela não estava incluída. Ela estava dentro de uma sala, fazendo outras atividades. Na hora que a professora estava na lousa, dando alguma atividade relacionada à alfabetização ou ao número, ela não conseguia enxergar, ela não ia conseguir entender. Se ela tem uma deficiência cognitiva, ela tem um processamento mais lento para entendimento. Se ela tem uma deficiência visual, ela nem precisaria ter a deficiência visual. Só a parte cognitiva já me impediria de pôr no fundo. Se ela tem ainda uma deficiência visual, vamos lá, eu vou ignorar o visual para vocês entenderem. Se ela tem só deficiente cognitiva, a professora está falando, ela não está conseguindo entender, o aluno do lado está brincando com ela, está chamando mais atenção. Como ela não está entendendo o aluno, como nós fazemos? Quando o professor ou alguém está falando e você não entende, você algo abstrai, você se distrai. Porque você não está entendendo mesmo, você está lá ouvindo. Se alguém virar para você e falar, o que ela falou? Ai, um monte de coisa, mas não entendi nada, estava lá só olhando o celular, olhando o colega, olhando o que foi. Então, o que estava acontecendo com ela é isso. A professora descartou, de uma certa forma, qualquer possibilidade de um possível desenvolvimento dessa criança. Qualquer possibilidade. Ela não iria, nem que a professora quisesse, né, aprender algum número ou uma letra. E posso ressaltar para vocês que lá conosco ela consegue identificar números. E lá a professora alegava que ela não conseguia. Bom, diante disso, isso já é demais, não é? Não para aí. Né? Se você fala, nossa, isso já é um absurdo. Não para aí. Eu falei, posso conhecer a escola? Posso ver onde é o parque da criança? Fui ao parque. Chegando ao parque, a horta da escola ficava num lugar acidentado. Eu já olhei e falei, ela nunca virá aqui, né? Com uma dificuldade maior. Eu usei o nunca, mas no sentido de dificuldade muito grande. Íngreme, como é que ela vai sentar, como é que ela vai manipular. Dificultou completamente a possibilidade. Aí eu falei, como é que é? Daí eu vi o escorregador. Falei, como é que é a Mariana aqui? Ela falou assim, nossa, agora ela está andando, nós estamos deixando ela andar. Porque como ela é obesa, se ela cai, você já viu o estrago que ela faz? Só essa fala já me arrepiou. Você já viu o estrago que acontece? Ela até cortou aqui os cílios. Gente, e era uma escola particular, não era pública. Tá? E aí eu falei, bom, e ela faz o quê? Ela fica aqui sentada, de vez em quando ela interage na educação física, mas a gente já fala para os meninos, não encostem, não esbarrem nela. Quer dizer, ela não tem uma vida normal, ela não está interagindo com as crianças. Olhei o escorregador. Alguma vez ela escorregou? Não. Por quê? Subir, como é que nós vamos carregar? Depois nós vamos, aqueles escorregadores de madeira que a criança vai. E para ela escorregar, vai ter problema? Eu falei, mas ela não vai ter, talvez uma sensação boa de ela conseguir subir, é estímulo, duas pessoas segurando, de ela conseguir subir e escorregar. Bom, enfim, saí da escola mais do que certa do que eu ia falar aqui com vocês. Eu falei, já sei o primeiro exemplo que eu vou dar para ele, se for necessário. Quer dizer, a criança, ela está integrada, se é que nós podemos até considerar isso, mas não está incluída. Né? Ela não tem, não é estimulada, não é motivada, ela não tem uma relação de
sentir necessidade, porque se ela sentir necessidade de subir no escorregador, ela vai fazer exercício, ela vai tentar, vai dar mais trabalho, porque vai ter que ter uma pessoa olhando. É mais fácil ela sentada. Então, diante disso, eu já olho e falo, pronto, nós temos aí uma boa discussão. Nós conseguimos incluir a criança neste pano de fundo? Não conseguimos incluir. Né? Então, se você olhar na perspectiva da criança, a criança está numa situação totalmente abandonada, excluída. Então, o que é? Por que nós excluímos? Aí eu pergunto, por que será que nós excluímos? Alguém sabe? Pelo menos dá uma... Alguém quer se pronunciar? Por que nós excluímos? Por que nós excluímos? Só um minuto, só um minuto. Eu acho que há uma falta de preparo para lidar, né? E além da nossa visão cultural, tá? A visão da sociedade de que aquela pessoa, ela, diferente da Inglaterra, ela não está incluída. Muito bem, como você chama? Heloísa. Heloísa, obrigada. Isso mesmo. O que falta, o que acontece conosco é uma questão cultural, histórica nossa, né? Vem da nossa cultura isso. Nós nascemos já comparando nossos filhos com outros. Né? Quando a criança nasce, seu filho vai. Meu filho engatinhou com 4. O meu com 5. O meu com 3. O meu com 6 meses. O meu filho andou com 1 ano. O meu com 9. As crianças, você começa a comparar. E se o seu colega do lado foi alfabetizado com 5, 6 anos, o seu que você quer que seja alfabetizado com 4, 3. Então, é uma sociedade que está cobrando, a gente não respeita o tempo de cada criança, a forma como a criança vê o mundo, e nós estamos colocando na criança a nossa expectativa. Então, é isso que a criança começa a ser excluída. Né, por nós mesmos, por uma visão de que ela precisa estar neste mundo de uma forma que se destaque. E quanto mais ela se destacar, melhor vai ser para mim. E eu começo a fazer tudo com ela, antecipar tudo. Né? Eu comparo com o meu colega, aí o amiguinho que não sabe escrever ainda, ele já é visto de uma outra forma. Aí eu cobro meu filho sente culpado, sente cobrado, ele se sente incompetente. Né? Se ele se sente incompetente, a probabilidade de ele chegar numa sala de aula e a professora falar, faz isso, a primeira coisa que ele vai falar, não sei. Né? Não sei. Né? Na realidade, a criança, normalmente, você fala, vamos fazer um desenho? Vamos, me ensina, vamos lá. Eu fiz assim, como é que você faz o seu? A palavra não sei aparece porque nós vamos mostrando para a criança, você não sabe, você não está preparado. Então, a questão nossa é muito cultural. Para nós mudarmos esta inclusão, esta visão, esse paradigma de inclusão, nós temos que mudar a nossa forma de ver a criança, a nossa forma de ver o mundo. Não é uma coisa fácil, porque os professores enfrentam na sala de aula 40 alunos, 30 alunos, não é fácil. Nós podemos discutir pelas duas perspectivas, a perspectiva da criança e a perspectiva do aluno. Eu vou falar um pouco da perspectiva da criança, mas não que eu não veja o professor, porque o professor hoje ele se sente também preso, né? Assim, que eu faço? Me puseram aqui uma criança de inclusão, me puseram um autista, me puseram um síndrome mental, me puseram uma criança de síndrome de Kaufmann, que é o caso da Mariana. Não tem. O que eu faço com ela? Onde está o meu apoio? Alguém que vai chegar e falar assim, olha, é horrível mesmo, viu? Você está lá, você está com a criança, além das crianças, com a dificuldade normal das crianças. Porque eu também, enquanto tipicamente normal, por que eu ponho tipicamente normal? Porque ser normal é o quê? O que é ser normal? O que é ser normal? Nós temos que parar e pensar, qual é o conceito de normalidade? Para eu falar que eu sou normal e o outro não. E aí é uma outra palestra até, né? Porque vamos discutir um monte de coisa. O que é ser normal? Né? Numa sociedade, nessa sociedade nossa. Ou em qualquer sociedade, o que é ser normal. Então, quando você pensa nisso,
você fala, bom, então eu, tipicamente normal, né, dentro de uns padrões aceitáveis da nossa sociedade, tenho várias dificuldades. E eu também preciso ser incluída em alguns momentos no meu grupo. Porque eu não consigo entender uma fala, né? Se a pessoa às vezes fala, às vezes ela pode estar falando e eu entender de imediato e a outra fala, não, peraí, demorou um pouco mais para processar. E neste demorar um pouco mais para processar o entendimento, às vezes a fala dela já andou. E eu ainda estou lá. Agora eu entendi, mas na hora que agora eu entendi, vai. E eu sou considerada normal. Aí eu viro para o colega do lado e falo, o que ela falou mesmo? O que ela está falando? É isso mesmo, né? Não é? Então, quando você pensa, nós também precisamos ser incluídas. Então, o professor também tem isso na sala de aula. O Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, que brinca, que está elétrico, porque de alguma forma, em casa ele não gastou todas as energias, então vai chegar na sala de aula e está com a energia toda naquela sala de aula, e a professora fala, chegou aquele. Chegou, Pedrinho, hoje eu estou feita. Né? Ou então, graças a Deus, o Pedrinho faltou hoje. Vou ter um momento de sossego na minha vida. Isso acontece mesmo, não tem. Né? Então, esta relação de que você, como ser humano, né? Porque eu sou ser humano, então eu não sou livre desses pensamentos. Vai ser um dia difícil. Então, eu tenho o Pedrinho que bagunça, eu tenho o outro que não entende, o outro que está num tempo diferente de alfabetização. Fala, peraí. Só um minuto. Seu nome? Marilza. Marilza? Marilza. Tá. Os pais que, por questão dessa cultura que você acabou de exemplificar, têm uma cobrança e uma expectativa muito alta e muitas vezes compromete essa atenção, esse trabalho de inclusão que nós procuramos então, o melhor para fazer. Maravilha, muito obrigada. Assim, quando você pensa nisso, os pais também nos auxiliam nesse trabalho. Ele chega na cobrança, meu filho não fez lição, meu filho só brincou, meu filho só fez isso. Por exemplo, lá nós fazemos um trabalho com o lúdico, com as crianças. Com o lúdico. Então, o trabalho de incluir a criança trabalhando com o lúdico, numa perspectiva de que, quando a criança está brincando, está na parte artística, a mente dela desprende dos medos e das frustrações, então nós podemos entrar melhor e fazer uma reestruturação, uma reprogramação, pensando nisso, na reprogramação neurolinguística. Né? Bom, os pais às vezes ligam e falam assim, o que vocês estão fazendo com o meu filho? Que ele fala que só brincou, fez teatro, dançou. Daí nós temos que explicar para os pais que fazer teatro, dançar, escrever um texto, quer dizer, o que implica fazer teatro, o que implica dançar, né? Implica várias coisas, a criança, movimentos, conexões cerebrais, fazendo um apêndice, um adendo só. Estudos feitos que, quando a criança escreve, ela usa 21% do cérebro. Não sei se é 21, 22, mas é por aí, tá, gente? Esses números exatos não estão comigo. Quando ela lê, 23. Quando ela faz arte, quando ela trabalha com parte artística, 63% do cérebro é utilizado. Olha que informação é essa, Malu? Lisiane, vamos todos nos tornar artistas. Está resolvido o problema. A arte, né? A arte, ela mobiliza o organismo como um todo da criança e do ser humano. Como um todo. Isso já é comprovado. Estudos feitos nos Estados Unidos, que quando a criança está desenhando, ou fazendo dança ou teatro, na parte artística, 63% do cérebro está sendo funcionado. Isso quer dizer que eu posso, neste momento, acionar qualquer área dele através da arte. Eu posso entrar na parte da leitura, eu posso entrar na parte da escrita, eu posso entrar na parte da interpretação, da concentração. Então, ela assim, não é 100%. Oi, vai lá. Pode. Espera um pouquinho, só um minutinho, por favor. O seu nome? Renata.
Renata, o que você quer saber, Renata? Se vocês trabalham nesse movimento de inclusão, em algum momento remanejar esse aluno de turma, isso antes de começar o ano letivo, dessa retenção, por exemplo, da educação infantil, essa criança não tem condição de ir para o primeiro ano. Se junto com a família, né, até com a decisão da própria família, isso acontece conosco, não, eu não acho que meu filho pode ir para o primeiro ano. Se vocês trabalham com essa retenção de aluno na mesma série, por exemplo, Jardim 2 para o primeiro ou do primeiro para o segundo. Então, você falar que a criança vai ser retida é forte. Eu falar que ela não está preparada ainda para seguir, aí é outra coisa. Porque reter já vem imbuído de uma coisa assim de incapacidade, de aprisionamento, de impossibilidade. Se você vira e fala, esta criança não tem condições de seguir, mas só que nós temos que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco nós temos um adulto no meio das crianças. E aí, ela vai ser excluída também até pela questão física dela. Né? As crianças não vão querer brincar porque ela é muito grande, porque ela é isso, porque a força dela é diferente. Então, você tem que pensar na criança como um todo. Se eu penso a criança só cognitivamente, eu falo, vamos reter. Se eu penso a criança como um todo, eu vejo, bom, ela não consegue ser alfabetizada, mas o que ela vai ganhar indo para frente? O que ela ganha indo para frente? Isso que eu preciso ver. O que ela ganha? Foi o que eu comentei, por exemplo, com a professora daquela escola. Porque quando ela falou, eu não sei o que ela está fazendo aqui, bom, fez alguns comentários, eu falei para ela, ela interage? Ah, interage. Ela, quando você fala, ela corresponde a comandos? Ah, ela corresponde a comandos. Você pede para ela fazer alguma coisa, sempre ela ficava, como ela estava com medo de eu estar criticando, ela falava, não, mas só agora. Não. Na realidade, ela está naquela sala se desenvolvendo. Não necessariamente aprendendo a ler e escrever. Você não vai só para a escola para aprender a ler e escrever. Você vai para a escola para se desenvolver integralmente, em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer fase eu preciso da escola, porque só para ler e escrever, a escola se minimiza muito. Ela empobrece muito. Vou para a escola para aprender a ler e escrever, e as outras coisas? E as minhas relações? E a minha educação emocional? E as minhas inteligências múltiplas que não estão restritas à leitura e à escrita? Que né, Lisiane, uma tradição do Colégio Objetivo há muito tempo. Muito. Até explica tanta gente aqui querendo saber qual é o segredo realmente da inclusão que o Objetivo já tem desde o início da escola. Foi o primeiro, foi o pioneiro. Ela quer falar alguma coisa. Em cima disso, nós recebemos um rapaz, você estava falando até da diferença, né, de idade. Nós recebemos um rapaz de 16 para 17 anos e a mãe falou que ele não estava pronto para seguir. Ele precisava ser alfabetizado de novo. Então, nós conseguimos conversar com a mãe. Ele era copista, ele não sabia ler, não sabia escrever, identificava algumas vogais, que não seria prudente ele, de novo, ele estava vindo de outra escola, fazer o primeiro ano, mas seguir para o segundo, porque a alfabetização é um processo que ele iria adquirindo com o tempo. Hoje ele está com 19 anos, vai fazer 20, ele está no 4º ano, tá? Brinca com as crianças no recreio, conversa conosco aos momentos, como rapaz, né? Já foi feito o alistamento militar e ele está no 4º ano, com o mesmo programa de toda a turma, mas ele melhorou muito a parte motora, as crianças ensinaram a pular corda, a fazer uma série de coisas que ele não sabia fazer também no desenvolvimento motor. Além de ser muito querido pela turma, né? E gostar muito da escola também. Então, ele está seguindo no processo dele, mas não tinha como a gente segurá-lo lá no primeiro ano. Mas ele não ganhou muito? Pelo que você me falou, parabéns, ele teve um ganho sucesso, muito grande. Então,
Quando você me falou que ele é copista, eu viro para vocês e falo: o que é ser copista? Nós não estávamos falando da questão... Pode. Oi? Não, pode falar. Pode. Teu nome, por favor. Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Eu vejo de formas bem diferentes a educação inclusiva da educação especial. A educação inclusiva, ela depende, sim, de cada um de nós, e a gente já traz enraizado na cultura da nossa própria família excluir. O próprio bullying, ele vem da educação, né, que não se inclui, né? Ele surgiu disso. E hoje ele está com esse nome bonitinho aí de bullying, mas ele existe há muito tempo como exclusão social, né? A educação especial, ela é muito mais complexa do que o meu próprio querer. Ela depende de um conhecimento muito próprio que a maioria das pessoas não tem. Eu trabalho numa escola no Mato Grosso que ela é uma escola referência em educação especial. Ela inclui. Mas não é muito tão simples assim. A educação especial, ela precisa ser trabalhada lá na academia, lá no professor, lá na formação dele. Mesmo assim, eu acho humanamente possível o professor ser conhecedor de todas as síndromes ou patologias que surgem a todo momento, né, na nossa sociedade. Porém, a escola precisa estar preparada, sim, com uma equipe, não só com professores, né, com formação. Então, se nessa escola, desse exemplo que você deu, a professora está desse jeito, eu sinto um pesar pela professora, porque vem de cima, a escola precisa estar preparada para incluir. Então, a gente precisa ter fonoaudiólogas, a gente precisa ter psicólogas, a gente precisa ter material preparado para esse aluno, a gente precisa estimular esse aluno. Nós não retemos aluno, né? Nós respeitamos o limite do aluno e trabalhamos o mesmo conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula com aquele aluno. Exatamente isso que nós vamos falar agora. Porque a gente acredita, independente se ele é um autista, se ele é um Down, que ele tem condições de avançar, sim. E eu vejo assim, a equipe toda precisa estar preparada. Então, a minha pergunta para você é: como que o Objetivo se vê preparado hoje? O Objetivo trabalha material específico para esse aluno? Como que é a orientação pedagógica do Objetivo para suas escolas que são conveniadas com relação à educação especial? Bom, o Objetivo ele tem um trabalho com profissionais multidisciplinar. A questão que eu concordo plenamente com você é que a criança, quando você dá um material separado, como eu falei no caso da Mariana, ela não está sendo incluída, né? Você falar, vou fazer um material diferente para aquela criança, você está excluindo. Você tem que adaptar a criança, o material, para aquilo que ela é capaz de fazer e ela se sentir incluída naquela sala, dentro da aprendizagem. Isso. Então, se eles estão alfabetizando, ela deveria se sentir também estando no grupo, pertencente ao grupo de alfabetização, com um material de acordo com o que ela é capaz de desenvolver, que ela é capaz de fazer. Então, o Objetivo ele é multidisciplinar, ele tem um professor que acompanha as crianças com alguma patologia, com alguma dificuldade, para poder de perto ajudá-la, auxiliá-la, porque o material é o mesmo dos outros, dentro da condição dela, e é um trabalho multidisciplinar, com profissionais também de fora, né? Assim, Lisiene, então não existe material didático específico separado, é igual a todos. Igual, mas é que nós temos que pensar em adaptação, por exemplo, né? Às vezes uma criança tem uma dificuldade no movimento de pinça, que você tem que pegar um lápis adaptado. Então, são lápis mais grossos, ou tem uma borracha que você envolve esse lápis para ele ficar mais grosso e não deslizar na mão. Ou, se não tem nada disso, você pode colocar elásticos. Faz adaptações, né? São adaptações feitas. Então, se a criança, às vezes, tem uma baixa visão, você coloca letras maiores. Então, você tem materiais para poder auxiliar dentro da necessidade da criança. Porque, na realidade, o que é? Eu sou igual naquilo que eu posso ser igual aos outros e diferente nas condições próprias minhas.
incluir não quer dizer que eu tenha que dar o mesmo material. É. Até porque eu estou excluindo. Tem Exatamente. crianças que não têm condições de utilizar o mesmo material. Vamos trabalhar uma química. Uma criança, né? Tu vai trabalhar coisas semelhantes, tentando incluir ele naquele mesmo conteúdo, mas com material preparado para que ele consiga atingir. Se eu der um material apostilado para ele pronto, igual dos outros, ele não vai conseguir atingir naquele momento. Pode ser que num momento ele consiga. O que a gente não pode é desistir. É sempre acreditar que ele vai conseguir, né? E dar possibilidades para ele. Se eu der para ele o mesmo material, eu não estou dando, eu estou fechando os olhos. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, como que vocês fazem com auxiliares? Porque, assim, a legislação prevê para a educação especial que ele tem um auxiliar. A legislação ela não pensa na escola particular, né? Como que eu vou ter esse custo com esse auxiliar? Pela lei, cada aluno especial tem que ter um auxiliar. É uma dificuldade que a gente encontra hoje, né? Se eu tenho numa sala de aula 5 alunos especiais, como que eu vou ter 5 adultos dentro de uma sala de aula, né? 5 auxiliares ou 10? Porque hoje nós estamos bem avançados em relação à educação especial, que nós temos, por ser referência, salas de aula com 3, 4, 5 alunos especiais. E estamos tendo dificuldade porque a gente quer seguir e tem que seguir a legislação. Como que o Objetivo faz isso hoje nas suas escolas, quando tem 3, 4, 5 alunos especiais, ou vocês não têm essa realidade? Nós temos essa realidade. O que acontece? Vou falar da legislação para vocês, que às vezes que é muito importante, porque às vezes a gente está tão presa no nosso dia a dia, que você esquece dos nossos direitos enquanto professores. De eu ter uma auxiliar e de ter um número menor de alunos na sala, porque a legislação fala isso também, né? Eu tenho que ter um número menor e uma auxiliar. Quando você fala em escola particular, a legislação ela agloba todos. O que nós vimos em algumas escolas, o que não acontece no Objetivo, mas eu estou falando no geral, né? E que eu já ouvi isso, né? Algumas escolas cobram dos pais uma parcela a mais para ter esse auxiliar na sala de aula. O que a lei não prevê isso, né? E não é uma questão de igualdade e nem equidade. Quando você fala de igualdade, se eu pago R$600 para o meu filho, o outro pai também tem que pagar os R$600 se o filho dele tem uma patologia. Eu não estou falando aqui de descontos, etc. A mensalidade é R$600. Aí eu posso ter um desconto e pagar 500, pagar 400, pagar 300. Mas estou falando no sentido assim, se a mensalidade é X, eu não tenho que pagar X mais Y só para poder, porque meu filho é deficiente e eu tenho que pagar uma porcentagem da auxiliar, que às vezes a escola faz isso. Auxiliar é R$800, o colégio fala assim, olha, nós pagamos 400, você paga 400. Ou o pai até paga todo a auxiliar e ela trabalha diretamente com ele. Não é o que acontece no Objetivo. O Objetivo, ele assume, ele atende à lei, né? Então, se nós temos 3 crianças deficientes, com alguma patologia, com alguma necessidade, o Objetivo prepara e trabalha com 3 auxiliares, né? Nós temos a grande facilidade de ter uma parceria com a universidade. Então, os alunos da pedagogia, eles são contratados e o Objetivo mesmo, eles acabam acolhendo essas crianças. Tem um trabalho muito grande, né? Vocês devem ter essa consciência de que o Objetivo é um dos primeiros colégios a trabalhar com inclusão, de trabalhar em relação de aceitando as crianças inclusivas. Então, ele tem essa preocupação, até porque eles buscam assessorias, né? Eu estou sempre que possível assessorando a eles. Tem psicólogos, tem fonos, tem terapeutas que vão até lá para auxiliar no trabalho do dia a dia. Então, essa questão não é um problema para ele. É mais um desafio no sentido de atender cada vez mais os seus alunos. É um desafio também de preparar e acolher os seus professores. Porque uma coisa é eu falar dos alunos, que é a minha postura aqui, né? A minha proposta aqui, de falar da visão dos alunos, para nós pensarmos nessa possibilidade que eles têm,
nesta perspectiva de inteligência, de ter condições de crescer. E outra coisa, eu pensar no professor. Você conseguiu? Imagina. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei esta imagem até para vocês verem a questão da diferença. Todos nós tem aí, nós temos algumas... Você? Oi, professora. Meu nome é Karine. Primeiro eu quero dizer que é um prazer te ver, que você foi minha professora. Foi muito bom, muito prazer. E pensando um pouquinho nessa questão de apoio ao professor, eu sou gestora e eu me questiono muito isso. Como que eu, enxergando a dificuldade do professor, com todas essas barreiras, até pessoais de cultura mesmo, como que eu posso ajudá-la? Né? De dar esse apoio, sendo que realmente, cada ano é uma patologia, cada ano não é nem patologia, às vezes um distúrbio de aprendizagem, alguma coisa. Então, como que eu, às vezes percebendo uma coisa que nem ela viu ainda, posso ajudá-la nesse sentido? Olha, vou passar para vocês um outro dado assustador. Até 2014, nós tínhamos... mais ou menos, eu já falei para vocês que eu com número não sou tão forte assim, né? Então, vou falar mais ou menos. 230 patologias, nomes, nomenclaturas, né? Que caracterizasse uma possível desvio da criança lá do aprendizado. Em 2016... feito um levantamento, foram 460 nomes, nomenclaturas. Por isso que quando você falou com tanta patologia aparecendo, é que as pessoas estão agora cada vez mais patologizando as crianças. Né? Nós estamos patologizando, precisando colocar um nome naquilo que a criança está se apresentando. Nós precisamos pensar que a sociedade que nós vivemos, nós teríamos, gente, discussão aqui para falar sobre o bullying, né, a questão do bullying, que tem aí surgiu há muito tempo, que está falando só agora, mas surgiu há muito tempo na Suécia, com Daniel Auers, que ele fez um estudo de 4 crianças que haviam se suicidado. Podemos falar das questões dos adolescentes que agora estão se suicidando, se machucando por essas questões que estão aparecendo agora. E aí eu também falo isso, porque essas crianças estão chegando na escola e, de alguma forma, agitadas, frustradas, com necessidade de conversar, de agir, porque às vezes elas estão no computador ou no celular o tempo todo, então a energia está bombando. E ela não consegue se concentrar, né? Ela não consegue ter um desenvolvimento adequado e, portanto, nós vamos buscar uma causa. Nós temos que buscar uma causa e aí nós vamos nomeando. É muito complicado nós convivermos com isso, em termos de, se você olhar e falar como nós vamos nos formar para isso. Nós temos que buscar formação continuamente. A escola precisa dar suporte, o gestor precisa segurar. Né? A alma de uma escola é o gestor. A alma da sala de aula é o professor. Se eu não convencer o professor, se o gestor não for um gestor que convença esse professor a trabalhar, toda a fala vai virar uma balela, vai ficar para o lado de fora da porta da sala de aula. Porque se eu não acredito, eu não faço. Não adianta. Né? Se nós estamos na sala de aula, discutindo com os alunos o tempo todo, eu falo isso direto para eles. Se vocês não acreditarem, vocês não vão fazer. É bonito na hora que nós estamos falando. No dia a dia, na hora que eu olho aquela criança, com aquela dificuldade, com o conteúdo que eu tenho que cumprir, com a dinâmica, com a cobrança dos pais, com esses dias correndo como vai, acabou. Eu preciso justificar. Eu preciso justificar, inclusive, a minha incompetência. Porque se eu não sou capaz, eu preciso achar uma solução.
E aí eu começo a falar que Joãozinho tem uma família desestruturada, Beltrano tem hiperativo, outro tem dislexia. Quando nós estávamos falando de copistas, né? Eu até falei, eu ia fazer um adendo. Quando a criança copia, gente, o ato de copiar, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Por que ela copia? Porque ela sabe desenhar. Então, ela desenha muito bem. Então, ela vai desenhar o que a professora escreveu. Então, daí você fala, ela é copista. Na realidade, ela desenha. Porque se você virar para ela e falar o que você fez, ela não sabe, não é isso? O que você fez? Não sei. Escreve alguma palavra, não sei. Então, ela fica numa situação, ela não sabe, porque na realidade ela não conseguiu fazer as relações necessárias, porque o ler é um lado do cérebro, escrever é uma outra parte do cérebro, que mexe com outras funções, e isso o professor precisa estar preparado. A universidade precisa saber, se preparar, e entra exatamente nisso, a universidade precisa se preparar para esses novos professores que estão aí na sociedade, chegando na sociedade. Não tem, é muito complexo a questão da formação do professor, porque as nomenclaturas estão aumentando. O que eu faço? Criança hiperativa, disléxica, e vem nomes que você nunca viu na vida, que você tem que procurar o que quer dizer aquilo. E como é que fica a escola nesse sentido? Então, é necessário também acolher o professor. As reuniões de professores, em algum momento, tem que ser para eu desabafar. E não eu desabafar e ser criticada. É eu desabafar e ser ouvida. Porque não é só o aluno que precisa ser incluído e acolhido. Eu também preciso ser ouvida e acolhida. Nessa dinâmica difícil que está presente na sala de aula. Em algum momento, eu tenho que chegar e falar assim... Ai, não aguento. E ninguém vai falar assim, nossa, você é uma péssima professora porque você não aguenta. Não. Eu tenho que chegar e falar, não aguento, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Aquele menino corre o tempo todo na sala. Aquele outro cutuca o outro na sala. O que eu faço? Porque eu falando, eu alivio dores e frustrações em primeiro momento. E depois possibilita que o outro vire para você e fale assim, eu entendo. Acontece a mesma coisa comigo. E aí você fala, nossa, não sou só eu. E aí nós entramos num outro momento, que é, o que eu faço agora? Já que não sou só eu, o que eu faço com essa pessoa? E aí eu consigo me abrir. Então, é complicado. É complicado para a criança que entra na sala de aula, é complicado para o professor e é complicado para os pais, que eles também não sabem o que fazer. Nesse mundo de hoje, que os pais mal sabem. Desculpa para quem é pai e se magoar. Eu também sou mãe, gente. E em vários momentos eu não sabia o que fazer com meu filho, com toda a formação minha. Eu olhava e falava assim, meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz? Então, chega uma hora que o professor está sobrecarregado. Ontem chegou uma professora para mim e ela falou assim... Ela começou a falar, eu falei, nossa, você está pesada. Na hora que eu falei pesada, ela começou a chorar. Ela falou, eu chego na minha casa, meu marido está deprimido, eu seguro a barra. Meu filho está isso, eu vou lá e seguro a barra. Venho na escola, os alunos estão com problema, eu seguro a barra. Os pais xingam, me tratam, falam, acham que é o mundo, é isso, eu seguro a barra. Quem vai segurar a minha barra? Ela falou. Quem? Eu estava lá chorando na minha casa, o meu filho chegou e falou, mãe, toma um copinho d'água, respire e vai em frente. Daí eu olhei para ela e falei, você provavelmente fala isso para ele, né? Agora você está escutando o que ele escutou. É fácil tomar um copo d'água e ir para frente? Não é. Então, é difícil. Nós estamos numa fase que nós temos que acolher criança, professor, pais... Os gestores, coitados, porque senão eles ficam com uma responsabilidade muito grande. Lisiane, você acha que então é um trabalho conjunto, que não sabemos muito ainda, mas o que sabemos temos que compartilhar
né? Que é isso que a professora estava falando da escola que ela cuida, é a sua e tudo mais. É juntar esforços nesse momento. Exatamente. É o pouco que eu sei, quando eu junto com ela, vira muito. Né? Essa distância precisa diminuir. É olhar as pessoas, o olhar do outro nos auxiliando nesse processo de crescimento. Bom, a questão de direitos das diferenças, né? Eu preciso ter um direito de ser diferente. É esta a questão. E, na realidade, a inclusão ela não está só na escola. Ela está em todo um processo. É social. Né? Você inclui a criança dentro de um contexto muito grande. É discussão que vai além só da sala de aula. Nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. Tem que haver várias discussões, várias palestras, tem que haver grupos compartilhando isso que você está falando de trazer, o que ela falou de trazer, o que a colega falou das aflições, o que ela estava me falando das aflições. Isso tem que ser compartilhado, para eu não me sentir diferente. E trabalhar as diferenças no sentido de identidade, porque você não inclui só patologias, você inclui também toda a questão da diversidade que nós temos na sociedade, né? Questão racial, de crenças, né? A questão étnicas. Bom, olha só, como é que vocês se sentiriam, no caso, se vocês fossem riscados de um grupo? Né? Tá todos lá e o professor risca. Esse não vai poder participar da educação física, esse não vai poder correr, essa não deve andar, porque por algum motivo, ressaltando a dificuldade da criança e não buscando as habilidades e as possibilidades da criança. Então, como é que eu olho essa criança? É no individual e no coletivo. Né? É olhar a criança no potencial dela, o que ela é capaz de fazer, o que é possível desenvolver nela, e no que o grupo pode fazer para auxiliá-la. Porque, às vezes, a criança, no final de uma escolaridade, ela cresceu muito. Né? Ela teve um crescimento tão grande que o aprender a ler e escrever está lá. Não é o mais importante neste momento. Bom, aí, Vygotsky, ele vai trabalhar a questão biológica. Né? Quando você olha... Tenho 10 minutos, gente. Vou correndo. Quando você olha para a criança, você vê nas possibilidades. Vygotsky, ele fez um estudo muito grande com crianças excepcionais. Né? Ele fez... um texto dele é Defectologia, horrível esse nome, mas pensam de defeito, né? O estudo dos defeitos é horrível, mas pensem no ano e no século que ele fez esse artigo, né? Que ele vai trabalhando as possibilidades de crescimento das crianças. Esse texto do Vygotsky, para quem tiver acesso, vale a pena ler. A defectologia, o estudo da defectologia. Porque ele vai entendendo como o Vygotsky ele é socioconstrutivista, né, sócio-histórico, ele olha a questão da importância social, do meio, trabalhando com a criança. Né? Eu sou fruto de um meio. Como fruto de um meio, o meio pode fazer grande coisa comigo. Ele pode me transformar, ele pode me... eu só sou o que eu sou pelo ambiente que eu estudei, pelos professores, pelos meus pais, por todas as influências, frustrações trabalhadas ou não trabalhadas por mim. Então, quando você olha a questão, você fala assim, e o professor? Ele está preparado? Mas ele pode se preparar. Né? É um desafio, por isso que é um desafio a ser conquistado. Né? Preciso oferecer ambientes adequados. Né? Pensar o tempo todo nas minhas crianças. Não só na Mariazinha, no Pedro, no Gustavo, que ele tem alguma patologia, alguma deficiência. Mas em todos os meus alunos, que de alguma forma, em algum momento, ele tem uma dificuldade. Ele tem uma deficiência. Né? Então, para eu fazer uma transformação na educação, eu preciso primeiro transformar esse professor.
fazer com que esse professor abra a porta dele. A porta dele não é a porta só da sala, é a porta dele, do coração, do sentimento, das emoções, do conhecimento. Abrir esta porta, né? Porque eu vou ter que deslocar esse professor da história dele, daquilo que ele viveu. Porque quando eu entro numa sala de aula, eu entro com as minhas expectativas e não com a expectativa da criança. Eu entro com as minhas representações sociais, daquilo que eu acredito que é uma criança, daquilo que eu acredito que é um aluno, daquilo que eu acredito que é um professor. E muitas vezes não é não é nada disso. Eu preciso me transformar, muito bem. Eu preciso me transformar, eu preciso mudar esta representação de aluno. O aluno não é aquele só que responde certinho para mim. Um bom aluno não é aquele quietinho, porque às vezes aquele quietinho está no mundo da lua, ele só não está me atrapalhando, mas não está entendendo nada. Eu tenho um aluno quietinho, que fica lá no canto, excelente aluno, enquanto pessoa. Mas enquanto aprendizagem não, porque não participa, não fala, não agita, eu não conheço como ele é, não interage. Né? Então, essa transformação é muito grande. Então, nós precisamos discutir cada vez mais isso. Não é hoje, não vai ser amanhã. Né? A inclusão por mais que vocês falem, que foi uma discussão de 1990, né, que traz aqui Educação para Todos, Documento Mundial de Educação para Todos. Quando se trata da questão do Salamanca, LDB, etc., nós falamos assim, nossa, 90... Né? Nós temos 28 anos, é pouco. 28 anos é pouco, não é muito. Né? Se você for falar uma pessoa que viveu 28 anos, é muito pouco de uma pessoa que viveu 50, 60 anos. Então, você mudar isso, precisa ter tempo, precisa ter aí paciência, discussões, mais discussões. Bom, na minha correria, eu peço desculpa, poderíamos conversar muito mais, mas eu agradeço vocês. De coração. Fico aí aberta para alguma... Alguém quer uma pergunta, alguma coisa? Não? Acho que então tá bom. Você quer fazer uma pergunta? Ah, tá bom. Eu quero agradecer, então, a professora Lisiane Navarro, que ela é coordenadora pedagógica da Unip. E é a Unip que faz esse trabalho para o objetivo também, né? Isso. Professor, é bom salientar isso aqui. Ô, Malu, e qual é a próxima palestra, por favor? Por favor, vamos... Olha, Silvia, olha, vem com uma pergunta. Vamos tirar um autorretrato? Autorretrato, gente. Tá? Vamos tirar um autorretrato. O que será que é isso que a professora Lígia vai apresentar para nós daqui a pouquinho? Em 10 minutos, se vocês tiverem tempo, daqui 10 minutos tem mais uma palestra. E à 13h eu convido todos vocês para a palestra da Escola do Mar, tá bom? E nós aqui voltamos já na Rádio e TV Objetivo com mais uma palestra aqui na Best Educar. Até já. A professora Lígia já chegou, muito bem.